E durante a última reunião com os prefeitos no Palácio do Planalto, na última sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff assumiu o compromisso de repassar aos municípios, até o início do segundo semestre, o auxílio financeiro para o fomento das exportações, o FEX, de 2015. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo agora com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Confundindo aí com a presidente Dilma Rousseff. Tem problema. Presidente, será que confirma aí esse repasse do FEX aí no segundo semestre aí de 2015? De 2016? Nós vivemos num momento de incerteza, né? Evidentemente, na reunião com a presidenta Dilma, na sexta-feira, ela e a sua equipe econômica, inclusive o secretário executivo do Ministério da Fazenda, junto com o ministro Eduardo Brizolim, ficaram de fazer todo o esforço já no início do segundo semestre, está repassando para o estado de Mato Grosso os recursos referentes ao FEX de 2015. É uma promessa, é um compromisso, e agora é ficar cobrando e acompanhando para poder ver se nós conseguimos rever esses recursos, porque na verdade é praticamente o ICMS que nós deixamos de receber por conta das exportações das commodities, principalmente no Mato Grosso, a questão da soja. Você falou da expectativa. Nesse cenário instável político, o senhor tem alguma esperança de que aconteça antes desse prazo, esse repasse de recursos? Não, eu não acredito que seja liberado ainda nesse primeiro semestre, né? Porque o que foi colocado lá com muita clareza pela equipe econômica, que estariam fazendo todo um esforço no sentido de estar liberando já no início do segundo semestre. E tem uma outra questão aí que a sociedade, a opinião pública é frontalmente contra, mas interessa muito aos prefeitos e aos governadores. O governador Pedro Taques diz que é contra. Eu estou falando da CPMF. No clima político do país, o senhor acredita que tem condições de se aprovar a CPMF? Eu acho muito difícil. Nós colocamos isso com muita clareza para a presidenta Dilma, na reunião de sexta-feira, que se essa proposta fosse discutida no ano passado, ainda teria um clima de aprovação da CPMF, da recriação da CPMF, né? Por conta até mesmo da dificuldade que o país enfrenta e também da distribuição com os municípios e os estados para investir na área da saúde, que hoje o que mais pega hoje, né, nos municípios é a questão da saúde pública, depois segurança, mas a saúde pública está um caos a nível de estado, a nível de Brasil, por falta de recursos e também de gerenciamento dos recursos públicos, né? Mas, neste momento, nós vimos com muita dificuldade qualquer possibilidade de recriar a CPMF. Como é que estão os repasses para a saúde? Já está havendo atraso de novo? Não, nós temos repasses a nível de governo federal que já estão começando a atrasar. E há uma previsão de que a partir de setembro algum tipo de programa serão totalmente, praticamente cortados por falta de recurso financeiro. Por isso é a pressa da presidenta em querer recriar a CPMF para poder compensar, investir e repassar os recursos na área da saúde. A nível de estado, nós temos algumas coisas pontuais ainda com relação aos hospitais regionais, hospitais de referência, que estão em atrasos. Amanhã mesmo nós teremos uma reunião com o governador, vamos estar tratando desse assunto para poder ver essas questões pontuais, agilidade no sentido de estar colocando em dias, porque tem hospitais que têm 2, 3 meses que estão com essas parcelas atrasadas, algumas vezes por conta da falta de prestação de conta do próprio hospital, do próprio consórcio. Por outro lado, até mesmo eu acredito que até uma falta de caixa, até por atraso dos repassos do governo federal para os estados e para os municípios. Presidente, tem também muitas reclamações dos prefeitos em relação às péssimas condições de muitas estradas. Exatamente, nós temos procurado de todas as formas estar recuperando aquelas estradas não pavimentadas, que é o compromisso dos municípios. A gente percebe que diminuiu muito, significativamente, as reclamações por conta daquelas estradas, os atoleiros que tinha nas estradas não pavimentadas, porque durante o ano todo de 2000 Essas aí são aquelas vicinais. Vicinais. Aqui em 2015 nós trabalhamos muito intensamente na recuperação delas.
O que tem muitas reclamações é com relação às estradas estaduais pavimentadas, buracos, né? Que é de responsabilidade do governo. Por exemplo, na região de Castro, Lambari do Oeste, Salto do Céu, São José do Rio Claro, a gente tem recebido muitas demandas, muita reclamação por conta das condições dessas estradas pavimentadas do estado de Mato Grosso. Essas estradas que são de responsabilidade do município aí tem sido feito com recurso do FETAB. Ele está em dia também, esse repasse vindo do estado? Não. Rigorosamente em dia, a gente quero até aqui pontuar isso, né? O governo tem repassado rigorosamente os recursos do FETAB de acordo com o que nós acordamos e é aprovado através da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso. Presidente, a gente falava agora há pouco aqui desse repasse do FEX aí, né, do Fundo de Exportações, que 2014 demorou para receber, nós estamos em 2016, o de 2015 só vai, se for pago, né, só começa a ser pago lá no segundo semestre desse ano. E a questão polêmica aí é a seguinte: o agronegócio nas commodities para exportação não paga 1 centavo de ICMS. O senhor não acha que chegou a hora de mudar essa história, mesmo que eles não paguem lá os 15%, 17% de ICMS, mas eles poderiam pagar, sei lá, 2%, 3%, até 5%? Qual que é a posição que o senhor defende? Eu defendo que deve ser, eles devem contribuir, né? Tem que ser taxado, talvez não na proporção de outros produtos, por conta de que ele vai para a balança, vai para a exportação e aí vai ajudar no equilíbrio da balança comercial brasileira. Isso é muito salutar para o país, para a nossa economia nacional. Porém, no momento que nós estamos atravessando de crise, né, o produto que é desonerado do ICMS para exportação não ser taxado, pelo menos uma parte, para contribuir com o estado de Mato Grosso e também com os municípios, é muito ruim, né? Provoca um desequilíbrio, inclusive, aumenta as desigualdades regionais. Porque... o sacrifício está sendo de todo mundo. E o agronegócio não pode ficar fora disso. Sim, todos. O cidadão comum que paga os seus impostos. Até porque o agronegócio, nessa relação aí, é uma espécie de o primo rico. Exatamente. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, mudar essa configuração. Né? Todos, nesse momento, têm que ir para a cota de sacrifício. Né? O cidadão comum, o trabalhador, o empregado doméstico, o trabalhador na indústria, na construção civil, no comércio, o empresário da área comercial, da área industrial, ele está também indo para a cota de sacrifício, pagando os seus tributos. Eu acho razoável a questão das commodities também ser estabelecido um percentual, que não seja o dos 17% do ICMS comum, até porque tem aquela tese de não vender, não exportar imposto. Mas devem sim contribuir, neste momento de crise, contribuir com o estado de Mato Grosso e com os municípios. Os outros estados, Goiás, São Paulo, Paraná, enfim, taxaram, né, esses produtos que vão para a exportação. Mato Grosso do Sul, inclusive, né, tem um trabalho muito forte, inclusive na fiscalização, se aquele produto está sendo exportado ou não. Né? Então, é preciso fazer com que esse setor contribua também, neste momento de crise, com uma parcela do ICMS e que vai favorecer, de certa forma, a população que vive no estado. O sacrifício ia ser ainda maior das pequenas empresas, se não fosse a polêmica toda e o governo ter recuado temporariamente do decreto 380, né, do ICMS. Isso também pioraria a situação nos municípios, né, porque pequenas empresas fazem e empregam no interior do estado. Exatamente, então nós temos que ver todo um conjunto e essa coisa tem que ser, a questão da tributação tem que ser tratada com muita cautela e com muito equilíbrio. Acho que não podemos penalizar um setor em favor de um outro. Então, principalmente nesse momento de crise, nós temos que fazer com que todos contribuam. Evidentemente, dentro de um percentual compatível inclusive com a taxa de retorno do lucro daquela atividade econômica. Acho que tem que levar em consideração esses aspectos, mas que neste momento todos devam contribuir. Eu defendo essa tese. Agora, presidente, o vice-governador Carlos Fávaro, por exemplo, que é do mesmo partido que o senhor, já se declarou contrário a que essas commodities tenham qualquer tipo de taxação
do ICMS. Como o senhor falou aí, com o discurso de não exportar impostos. Mas aí, de repente, o caminho é outro, né? É reduzir um pouquinho a margem de lucro. Não quer pagar ICMS, mas chega nas campanhas eleitorais e doam milhões e milhões de reais. Não é justo com a sociedade. Veja bem, eu respeito a posição do vice-governador Carlos Fávero, presidente do meu partido, mas eu estou aqui defendendo a minha posição, né, como prefeito de uma cidade que depende do ICMS para poder, no final do mês, pagar as suas despesas, levar o serviço público de qualidade para a população. E como presidente de uma entidade que representa os 141 municípios que vivem num momento de dificuldade financeira e econômica. Então, por conta disso, eu defendo que o agronegócio deva ser taxado, sim. Evidentemente, não no patamar como os outros, porque até esses produtos vão para exportação e aí, se taxar também a 17%, pode ter dificuldade na questão da concorrência pública com outros países, com outras economias. Mas que deva ser taxado de forma razoável, eu defendo essa tese. E só para não dar confusão, quem está falando isso é o presidente de uma instituição, da AMM, e não o prefeito do PSD, que é filiado no mesmo partido do vice-governador. É isso, né? Exatamente. Exatamente, mas o próprio vice-governador entende isso, já conversamos sobre isso, o governador também entende. Eu estou aqui defendendo um ponto de vista como presidente de uma entidade e prefeito de um município que depende do ICMS e do FPM para poder sobreviver. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada, presidente. Obrigado.